E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Gente, eu vou dar uma resumida no conteúdo de ontem, juntamente com o conteúdo de hoje, a saber, os 6 primeiros capítulos do livro de Hebreus. Nós acreditamos que o apóstolo Paulo é o provável autor de Hebreus por causa da linguagem, do conteúdo que é muito característico de Paulo. A maior parte dos estudiosos concordam neste sentido, nesta direção. Você percebe logo no capítulo 1 que Jesus é a suprema, a máxima revelação de Deus para a humanidade, mesmo porque ele declarou, eu e o Pai somos um. Você percebe que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, nos falou por intermédio do seu Filho. O que isso significa? Que é a máxima expressão do céu para o ser humano, a pessoa de Jesus Cristo, a encarnação de Deus o Filho na pessoa que nós conhecemos como Jesus Cristo, a pessoa que nós conhecemos como Jesus Cristo. Você observa esta revelação aqui no capítulo 1 e à medida que o apóstolo Paulo desenrola o conteúdo, ele está demonstrando a superioridade de Jesus Cristo. Existia muito entre o povo judeu um processo denominado de angiolatria. O que é angiolatria? É a adoração aos anjos. Muitos adoravam anjos e Paulo está na carta aos Hebreus mostrando que Jesus é muito superior aos anjos, portanto os anjos não devem ser adorados, porém Jesus Cristo sim, a ele toda honra, a ele toda glória. Inclusive o apóstolo São João, quando foi abordado por um anjo, você se recorda, o anjo lhe disse, ei, levanta porque eu sou conservo teu. O que isso significa? Que os anjos não querem serem adorados. A adoração deve ser canalizada somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Logo, nós estamos percebendo que os anjos são mensageiros muito importantes, né? A palavra anjo significa mensageiro, inclusive. Inclusive, se você é um mensageiro de Deus, você é um anjo do Senhor. Não é muito comum as pessoas abraçarem, você é um anjo de Deus na minha vida, é isso mesmo, você é um mensageiro do Senhor. Anjos significam mensageiros, então você pode ser, se quiser, um anjo do Senhor. E note que os anjos eles têm um papel muito especial, um trabalho fantástico. Você tem um anjo da guarda aí ao teu lado, que você inclusive o conhecerá quando no céu estiver. Todavia, embora o trabalho dos anjos seja um trabalho tão nobre, eles não são dignos de serem adorados. Apesar de serem perfeitos, a adoração deve ser canalizada somente ao Senhor dos Exércitos, ok? Você observa do versículo 5 em diante o papel do anjo sendo estabelecido, assim, um paralelo entre eles e o papel de Jesus Cristo, e obviamente não tem nem como comparar. O Senhor Jesus é simplesmente imbatível, incomparável. Aqui no capítulo 2, há meio que um puxãozinho de orelha assim, no que diz respeito à necessidade de vigiarmos para não apresentarmos negligência espiritual. Eu gosto do verso 1 quando Paulo diz assim, portanto precisamos prestar muita atenção nas verdades que temos ouvido para não nos desviarmos dela. Ou seja, temos que prestar muito atenção. Sabe aquilo que a tua mãe sempre dizia para você no teu processo de infância? Presta atenção, menino! É isso mesmo, sabe? Lembra que a tua professora sempre fala na sala de aula? Presta atenção! Ou sempre falava, se você não estuda mais? É exatamente assim. É Paulo dizendo na carta aos Hebreus, no capítulo 2, presta atenção nas verdades, porque se a gente parar de prestar atenção, nós vamos cair em heresia, nos desviarmos do foco, sairmos do caminho, e aí é uma tragédia. Um personagem muito admirado dentre o povo hebreu se chama Moisés. E Moisés tem uma relevância gigante, gigante. Moisés, Abraão, Davi, são personagens assim que pelos judeus é algo simplesmente extraordinário. Embora Moisés seja o grande homem, juntamente com Abraão, e veremos Abraão daqui um pouco mais à frente, embora tudo isso seja verdade, de que eles são fantásticos, extraordinários, instrumentos poderosos nas mãos de Deus, que Moisés foi o homem mais manso que viveu sobre a terra, eles também não são dignos de ser adorados, porque Jesus é maior que Moisés. Gente,
nós temos Jesus Cristo, que é maior do que qualquer anjo, Jesus Cristo, que é maior que Moisés, que é maior que Abraão, que é maior que qualquer coisa no universo, porque ele é simplesmente tudo, ele é tudo. E aqui o capítulo 3, Paulo está gastando o seu discurso para mostrar a grandeza de Moisés, no entanto, a incomparável grandeza de Jesus Cristo. E falando do capítulo 4, um assunto que gira em torno do capítulo 4 é sobre o descanso, né? Você sabe que o sábado é um símbolo do descanso. Você sabe que o fardo do pecado que carregamos, que nos cansa, foi tomado por Jesus Cristo. E o Senhor Jesus nos liberta deste fardo, dando-nos também um descanso. Só que no capítulo 4 você vai perceber que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Então o sábado é símbolo do descanso aqui, mas o sábado também é símbolo do descanso. Sábado é símbolo do descanso físico, sábado é símbolo do descanso espiritual, porque é símbolo da redenção. Perdemos o fardo do pecado que estava sobre nós, portanto descansamos. E o sábado também remete como um descanso futuro, porque nós descansaremos de todas essas mazelas que vivemos e que experimentamos aqui. Resta um descanso para o povo de Deus. E aí no capítulo 4 você escuta no verso 7, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E seguimos adiante, e você precisa se agarrar às promessas de Deus existentes já no capítulo 6, porque assim como Deus fez promessas a Abraão e cumpriu todas as promessas que o Senhor nos faz também serão cumpridas. Note que existem mais de 2.500 promessas na Bíblia, e o Senhor não falha na sua promessa. Cumpriu com Abraão, vai cumprir conosco também, porque Jesus é maior do que Abraão, é maior que Moisés, é maior que os anjos, é maior que tudo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Graça e paz, amanhã tem mais. Estamos juntos no nosso ano bíblico.